Olá, muito boa tarde para você que nos assiste. O Consulta ao Doutor já está no ar. Hoje a gente fala sobre jejum intermitente. Tem ainda bate-papo sobre cobrança de inadimplência. E ainda hoje um papo turbinado, um programa turbinado na boa alimentação, nos bons hábitos alimentares. A gente começa o programa falando de jejum intermitente e vai encerrar falando dos mitos e verdades sobre a alimentação. Aproveita a oportunidade para tirar suas dúvidas através do nosso WhatsApp. O telefone é 11 3337 5886. 11 3337 5886. Estou te esperando nas nossas redes sociais, lá no Instagram, @TVHit, no Facebook é Hit TV Oficial, o nosso canal no YouTube, Hit TV ao vivo. E para assistir a programação de onde quer que você esteja, é pelo site www.hittv.com.br. Eu também estou nas redes sociais e por lá eu espero sempre a participação do programa que você está assistindo hoje, das nossas 3 entrevistas diárias e sugestões de temas para as nossas próximas entrevistas também. O programa é feito para você e com a sua participação, então aproveita para mandar as sugestões, tá bom? @Denise Luque no Instagram e facebook.com/Denise Luque. Jejum intermitente é a nossa primeira pauta e eu adoro receber a doutora Ágata Araújo Lopes. Ela é nutricionista, especialista nesse assunto. Quando ela vem aqui, dá vontade de dar uma chance para a estratégia do jejum intermitente. E melhor que isso, do jeito certo, né? Do jeito certo, porque tem jeito certo de fazer jejum intermitente. Doutora, obrigada por ter vindo, uma satisfação enorme te receber aqui. Eu que agradeço o convite novamente, é uma honra em falar do jejum intermitente. E é muito legal porque existe espaço para as mais variadas atuações aí dos nutricionistas, né? Tem nutricionista que debruça os seus estudos e a clínica, né, para low carb, tem as dietas mais tradicionais, tem o jejum intermitente. É muito bom que a gente possa entender, porque dieta boa ou estilo de vida bom é aquele que a gente consegue encaixar na nossa rotina, aquele que a gente consegue viver, né, doutora? Exatamente, exatamente. O jejum, ele acaba sendo muito fácil para você seguir, porque ele se adequa a qualquer rotina, né? Então, uma pessoa que entra às 8 horas da manhã no trabalho, ou que entra às 10, ou que não consegue almoçar meio-dia, mas que almoça 1 hora da tarde. Então, a gente consegue fazer protocolos, né, ajustado para cada tipo de pessoa. Então, isso é muito interessante do jejum. E eu aprendi com uma nutricionista que não dá para fazer à moda da casa o que a gente quiser, né? Então, porque tem nutricionista que fala, quando tem fome, come. Mesmo se for de manhã, tem estratégia que você pode consumir o alimento que seria, por exemplo, do almoço. Quando der fome, de manhã, tudo bem, então coma a comida, né? Então não dá para fazer, a hora eu faço uma coisa, a hora eu faço outra. Tem estratégia, tem os porquês, né, daquilo ser feito. Como é que você trabalha hoje, doutora? As pessoas já te buscam pela tua especialidade do jejum intermitente ou elas vêm querendo uma estratégia e aí elas recebem, olha, vamos tentar? Sim. Muitas pessoas já praticam o jejum, né? E falam, eu faço já o jejum, eu não tomo café da manhã, né? Já é um jejum. É um jejum, Tá. mas não é um jejum bonitinho, com protocolo, né? Não toma quantidade de água suficiente, não se hidrata, né? Então as pessoas chegam até mim, olha, eu quero aprender sobre o jejum, né? Eu quero fazer. Muitas já fazem um pouco ali, mas alguma coisa que viu na internet, nunca passou num profissional, num médico, num nutricionista, para seguir direitinho um protocolo. Então ela faz da cabeça. E algumas vezes não tem o resultado esperado, porque a pessoa simplesmente pegou o jejum que foi passado para você, para a Denise, e fez para ela, numa rotina diferente, numa alimentação diferente, né? Então a gente tem vários tipos de protocolo de jejum intermitente. É interessante que a gente comece o jejum com 12 horas, 13 horas, para o seu corpo ir se adaptando. Tem gente que não. Tem gente que já quer começar um jejum de 24 horas. Então, já quero começar, vou ficar o dia inteiro sem comer nada. E não é bem assim. O nosso corpo, ele precisa se adaptar ao jejum, como ele precisa se adaptar a qualquer outra dieta, uma low carb, uma cetogênica, né? Então, a gente vai aguardando ali o período de adaptação. Então, é muito interessante que
tenha o acompanhamento de um profissional, né? Para que faça esse acompanhamento, comece aos pouquinhos para ir cada vez aumentando e vai depender do objetivo de cada pessoa, né? Muitas pessoas procuram o jejum para o emagrecimento, né? Porque ele emagrece muito, mas ele tem diversos benefícios, né? Ele tem vários benefícios além do emagrecimento. Então tem a redução da insulina, a redução da hipertensão, redução da circunferência abdominal. Então eu trabalho muito o jejum para a saúde, né? Para a longevidade, né? Então comer menos para viver mais. Então, isso é muito interessante. O jejum ele é uma estratégia sensacional para longevidade e saúde, além do emagrecimento. Legal. Eu anotei aqui algumas das comorbidades, né, que você falou, mas antes de falar sobre elas, porque a gente sabe da importância, né, do cuidado aí da alimentação para a saúde, existe uma preocupação com o comprometimento ou o prejuízo social do jejum intermitente. Você já deve ter recebido essa pergunta, esse questionamento dos seus pacientes uma série de vezes. Qual é a resposta para isso? No final, a gente vai se juntando com quem se parece mais com a gente vai dando exemplo do nosso estilo de alimentação para os outros. Como não afetar ou como não ligar se afetar a parte social, né? É uma junção, né, de uma mudança de estilo de vida. Quando a gente vai mudar, fazer uma dieta nova, seja jejum intermitente ou outro tipo de dieta, você tem que estar disposto a mudar o estilo de vida. Então, por exemplo, se você vai numa festa, né? Eu vou num churrasco à tarde, domingo à tarde eu vou num churrasco. Poxa, mas eu tô de jejum, como que eu vou fazer? Você vai quebrar o seu jejum intermitente antes e vai para o churrasco, comer comida de verdade. Carne, frango, verduras. Então, você não vai deixar de viver essa parte social, né? Mas já vai ter feito a sua parte, já vai ter prolongado um pouquinho o jejum. Ou muitos pacientes me perguntam assim, olha, sábado eu fui numa festa e aí bebi, comi demais, muito doce. O que eu faço no dia seguinte? No dia seguinte, no domingo, vai ser mais difícil você fazer um jejum longo. Porque no sábado, o seu corpo estava ali todo alimentado, a todo momento, com glicose, insulina, tudo ali. No domingo, ele vai falar, e aí, me manda mais, eu quero mais carboidrato, eu quero mais insulina. Então, vai ser um pouco mais difícil você fazer um jejum longo. Mas um jejum básico de 12, 14 horas... É importante você forçar o seu corpo ali, para ele conseguir se reestruturar, né? Se desintoxicar do que você comeu no sábado, né? 12 horas é muito factível, né? Porque às vezes a gente fica às 12 horas ali para fazer um exame de sangue, por exemplo, né? Então, é possível ficar 12 horas. Você tem que, as últimas horinhas ali, claro que você está com fome já, né? Ainda mais se não estiver já seguindo uma rotina como essa, mas... segura um pouquinho e encontra esse caminho. Mas o que também me chama muita atenção é que existe uma estratégia para o que comer nessa janela de alimentação que vocês falam, né? Então, quando você abre a janela do jejum para a alimentação, você tem um porquê também daquilo. Não adianta... Me responda se não adianta mesmo, né, doutora? Mas você ficar ali, eu quero fazer as 24 horas de jejum. Depois você passa num drive-thru de fast food e come um lanche. Então, né, talvez seja pouco nutritivo, daria para comer muito mais, com melhor qualidade, também comer gostoso, talvez desse para fazer um lanche em casa, não sei, mas também se render, né? Então, essa coisa do controle. Jejum intermitente me traz muito uma ideia de um controle. Então, alguém que está ou driblando ou que não tem, por exemplo, compulsão alimentar. Sim, sim. Essa questão do quebrar o jejum, do que comer na janela alimentar, ela é muito mais importante do que o tempo determinado de jejum. Então, eu fiz 20 horas de jejum porque eu vou querer comer o que eu quiser agora. Um lanche, um pastel na feira, alguma coisa bem gordurosa, com bastante farinha, né, e tal. Então, o que comer na janela de alimentação é muito mais importante do que as horas intermitentes. Então, você vai fazer 18, 16 horas, independente do seu objetivo. Eu quero emagrecer, eu quero melhorar os meus exames, eu quero desinflamar o meu corpo, eu estou muito inchada, estou muito cansada. O jejum, ele traz todos esses benefícios.
benefícios. Mas não adianta fazer jejum e depois passar lá e consumir um lanche, tá? Por quê? Ativa muito a sua glicose e a sua insulina, você tem um pico de insulina, metabolicamente isso não é interessante. Então é como se você pegasse o seu jejum e falasse, opa, né? E desperdiçasse ele, né? O seu corpo ele teve um descanso e depois ele teve uma reação metabólica muito pior do que se você tivesse fracionado ali essas refeições, né? E feito um lanche mais saudável, né? Então é muito importante a quebra do jejum intermitente. É interessante que a gente faça a quebra com alimentos proteicos, com bastante proteína, né? Evitar os industrializados, então carboidratos simples, farinha, pão, né? Tudo isso para a gente não ter esse pico de insulina. Naturalmente, então, quem faz um jejum intermitente com propósito acaba fazendo uma estratégia low carb junto? Geralmente, sim. Tá. A gente adota uma coisa com a outra, Tá. Principalmente na quebra de jejum. Aí, Nutri, eu não vou comer mais pão nunca, eu não vou comer mais arroz, mandioca, você vai consumir. Mas não quando você fizer a primeira alimentação, abrir a janela de alimentação. Então, vamos supor, eu fiz um jejum de 16 horas. Ao meio-dia, deu ali as 16 horas, eu vou quebrar o meu jejum. Não é interessante que você coma um macarrão, uma lasanha, um nhoque, muito arroz, muita mandioca. Por quê? Porque vai elevar a insulina. Aí seu corpo fala, opa, cadê o jejum que estava aqui? Se a gente come mais proteínas, baixo carboidrato, uma dieta low carb, então abobrinha, brócolis, couve-flor, cenoura, esses legumes que têm baixo carboidrato, uma salada, a proteína é excelente, a gente precisa de muita proteína. O seu corpo, ele consegue dosar ali, você vai ter insulina, mas ela vai continuar estável. Então, você, metabolicamente, você não estraga o seu jejum. Como é isso na família? Porque a gente conversava nos bastidores, eu também sigo a doutora nas redes sociais, ela tem filhos pequenos, criança não faz jejum intermitente, né? Não. Como é fazer jejum intermitente sendo mãe de 2 crianças que, não sei como é na sua casa, mas assim... Comem muito. Eles comem, toda hora uma frutinha, sempre tem que ter ali alguma coisa, e se a gente quer que seja... natural, se a gente quer descascar mais e desembalar menos, a gente tem que fazer. Sim. Então, assim, a fruta tá lá, tá à disposição, tá na geladeira, o que pode estar higienizado já a gente deixa, mas às vezes ele quer consumir uma manga e eu tenho que fazer ali, descascar a manga fresca na hora. Então, você tá manuseando, manipulando o alimento e não... deve dar vontade, né? Sim, não sei. E não é você que vai comer, porque mãe, a gente sempre come um pedacinho, até pra ver se tá bom, né? E pra Como esfriar é a comidinha, né? Pra esfriar a comidinha, a sobra da comidinha, né? Que pra muitas mães é a refeição, né? Que tem pra criança, às vezes vai dar trabalho se tiver que fazer pra gente. Às vezes a gente se contenta com o que tá lá. Mas pra quem tá fazendo estratégia do jejum intermitente, se não tá na janela, você não vai consumir. Como é isso? Quero saber da mãe Agatha. A realidade da mãe. A gente trabalha muito mais a mente. No jejum, a gente trabalha o cérebro, né? Então, são as vontades, porque eu quero isso. Então, você aprende a controlar essas compulsões, essas vontades, né? Porque você simplesmente está em jejum, então você não pode consumir. Isso você fica mais regrado, você fica mais organizado em todos os setores da vida, porque você consegue, você fala, não, eu consigo, né? Então, que nem para os meus filhos, eu deixo tudo mais facilitado, né? Eu deixo congelado, eu deixo cortadinho, mas acontece, né? Não só comigo, de outros pacientes também. Tô ali, provei um pedaço de maçã. Volta pro zero, não tem problema, Segue, talvez dê mais fome, dê mais vontade, mas você não vai ceder à próxima vontade, então vida que segue. Normal. Você fala assim, a gente fala, né, tá na estratégia do jejum intermitente, não, no horário do jejum, não pode. E aí, pra quem tá no nível que você está, não pode. Pode, mas não vale a pena. É muito isso, né? Não vale a pena, porque depois... volta a estacar zero, vai dar fome, vai dar vontade. Você sabe o prejuízo para o corpo, você sabe já o equilíbrio que aquilo te deu. Então, o pensamento pode tudo, claro que pode, né? Mas não vale a pena. Não vale a pena. E isso é normal. Com o passar do tempo, da rotina, do hábito, fica tranquilo. No começo, né, os primeiros tempos, você fala, nossa, tá difícil.
depois tranquilo. A gente se acostuma, né? Acostuma. E quando faz bem pro corpo, talvez seja mais fácil. Muito melhor. Você né? começa a ver os benefícios, né? E você fala, nossa, tô me sentindo mais disposta, tô com mais energia, tô desinflamada. Você quer continuar. Eu sei que além de cuidar da alimentação, claro, você também se exercita. Sim. E pela manhã. Uma vez até a academia estava fechada. Teve uma história assim que eu te acompanhei. E você se virou, fez o que deu. Foi ótimo. Um ótimo exemplo, porque a gente adora, né? Eu adoraria se a academia tivesse fechada, por exemplo. Eu ia comemorar aquele dia. Eu queria, viu? Foi um sinal. Mas não deu, né? Acho que não era hora de ir. Mas é muito legal pensar nisso, porque acontece com muita gente, né? E aí você se exercita. Se você se exercita de manhã e tá em jejum, é para todo mundo ou essa estratégia também pode mudar? Então, passar mal se fizer atividade em jejum. Então, vamos mudar a hora do jejum ou vamos mudar a hora da atividade física? Como funciona? Sim. Na verdade, a gente vai começar aos poucos até o seu corpo se adaptar. Então, todo dia eu treino em jejum, mas com 10 horas, mas eu não estou me sentindo muito bem, estou fadigada, estou cansada. Então, você vai reforçar o seu fechamento da janela, o seu jantar. Então, um exemplo, eu jantei às 8 horas. Tá bom. Legal, entendi. Né? E aí você finaliza ali uma refeição bem proteica, coloca um pouco de carboidrato para fechar a janela. E de manhã você vai treinar tranquilamente, porque o glicogênio ainda está no seu fígado. Então, você vai utilizar isso como energia. A gente vai adaptando o nosso corpo. Não é, vou fazer 16 horas e vou treinar lá, pegar o peso que eu pego, sendo que eu sempre treino alimentado. Comi uma banana, tomei um shake, alguma coisa. Então, a gente vai mostrando para o nosso corpo que é possível, né? Que é muito mais saudável. Depois que você aprende a treinar em jejum, é maravilhoso, é sensacional a energia. E o que a gente deve manter... Me corrija se eu estiver errada, mas eu acho que essa é a lembrança que eu tenho da nossa última conversa. É o jejum metabólico. Isso. Então, a gente pode consumir alguns suplementos ou, enfim, alguns itens ali de alimentação que o leigo vai achar, mas aí jejum não consome nada. Não, mas aí você não quebra o jejum metabólico, que é o teu objetivo. Isso. A gente continua em jejum metabólico, né? Tem 2 tipos de jejum, o calórico e o metabólico. O calórico não pode nenhuma caloria, então é só água com gás, café e chá sem adoçar. O metabólico, a gente consegue colocar coisas para potencializar o jejum. Então, um shot, que seria uma água com limão, uma cúrcuma, que ajuda a desinflamar naturalmente. Pode colocar um cafezinho com TCM, que é o triglicérides de cadeia média. Nada mais é do que uma colherzinha de óleo de coco, né? Que é uma gordura boa, tem calorias, então a gente quebra o jejum calórico, mas se mantém no jejum metabólico, em cetose, queimando gordura e absorvendo todos os benefícios do jejum. Até para quem está tentando perder peso, o mais importante é o jejum metabólico. O mais importante, ele é muito mais fácil de você seguir e controlar do que você ficar ali só na água e no café. E se você toma um shot pela manhã, uma água com limão, uma cúrcuma, uma maca peruana, uma espirulina, isso vai potencializar a sua cetose, a sua queima de gordura. Você acha importante ter esses pequenos rituais, assim? Então, a gente sabe que tem aqueles super cafés, tem esses shots que... Dá para fazer em casa, claro, mas agora tem alguns que já vem pronto, né? Sim. Você acha importante esses pequenos rituais, assim, que são de autocuidado? Às vezes você sabe o que é, você sabe o efeito que traz no corpo, mas às vezes eu nem sei de cor, mas aquilo já dá uma... Tô cuidando de mim, é ruim, não tem problema. Vou tomar como remédio mesmo, a gente não faz só o que quer. Eu acho que alguns desses rituais, ainda mais alguns assim que vão te exigir força de vontade, porque o sabor às vezes não é gostoso. A gente não come só o que é delicioso, só o que a gente quer. Até para crianças a gente exige que eles façam isso. Eu estava contando para a doutora de remédio, né? Que, poxa, remédio de criança é incrível. Como é ruim, né? Remédio de criança é muito ruim. A gente não fala, tem que tomar. Tem que tomar. Por que a gente não quer fazer também? Né? É muito importante a gente ter essa rotina, né? Seja uma rotina matinal, porque você já acorda o dia entrando numa coisa saudável.
né? Você já tomou um shot pela manhã, você tomou uma água, aí você fala, nossa, que incrível, né? Eu já tô saudável, eu não vou ir lá e comer uma bolacha, alguma coisa que vai me tirar da dieta, que vai me tirar do jejum, porque você já iniciou o dia saudável, cuidando de você, né? Numa rotina mais saudável. É questão de hábito, tudo é hábito. A partir do momento que o hábito tá incluído ali na sua rotina, você fala, nossa, faço todo dia, super maravilhoso, me dá uma energia, uma disposição e eu tô ótima. Muito legal. Tem perguntinha do público? Vamos colocar na tela? Preciso aproveitar, doutora, ao máximo para tirar as nossas dúvidas. Lúcia Andrade, aqui de São Paulo. Boa tarde. Quem tem diabetes e pressão alta pode fazer esse jejum? Obrigada, Lúcia. Lúcia, pode sim, tá? Portanto, diabéticos do tipo 2 podem fazer o jejum intermitente, tá? Diabéticos do tipo 1 que fazem o uso da insulina, precisa ter um cuidado e um acompanhamento muito de perto, tá? Porque tem que controlar essa glicemia e essa insulina bem de perto. Então, diabéticos do tipo 2 podem e devem fazer o jejum intermitente. E quem tem pressão alta, vem fazer o jejum que você vai ver o resultado incrível que é. Dá para pensar em reduzir dose de remédio? Sim, é o que vai, diabético tipo 2, vai reduzir as doses de medicação, vai, com o tempo, com a prática. Melhor, né? É um controle. A pessoa fala, nossa, antes eu tomava tanto e agora eu tomo tanta quantidade, porque o seu corpo, ele vai aprendendo a controlar. Então, por exemplo, quem é pré-diabético, jejum intermitente. Para ontem, para já. Para já. Porque é uma janela de oportunidade também para reverter a situação, pra né? reverter. Ainda dá para reverter 100%. Exatamente. Tá. Então você falou de diabetes, aí do tipo 1, um controle mais severo por conta da dependência da insulina, né? Do tipo 2, com certeza, mas claro, qualquer comorbidade que tenha, é imprescindível fazer o acompanhamento com o profissional. Hoje é muito mais fácil fazer acompanhamento até online, né, doutora? Sim, a gente consegue fazer consultas online, com assessoria mais de perto com esse paciente. Eu trabalho muito dessa forma. Então, a gente faz uma consulta online e uma vez por semana eu tenho aquele bate-papo com o paciente. Então, ele consegue tirar dúvidas, né? Porque às vezes a gente vai no médico, né? Vai no doutor, passou, é só daqui 30 dias. E nesses 30 dias acontece tanta coisa, né? Que ele quer tirar uma dúvida. Olha, a gente sabe da importância do serviço médico, do profissional médico mesmo, mas nutricionista, fisioterapeuta, vocês veem tão mais o paciente, né? Vocês veem tão mais, que são mais do que aliados, né? São profissionais que se tornam referência em saúde para quem vocês atendem. Agrega muito mais, né? Acho que tem uma proximidade, um tempo de periodicidade maior ali que você acaba encontrando, né? O paciente, né? Do que o médico, às vezes para agendar, para marcar. Difícil, às vezes o contato é mais difícil, vai demorar mais para conseguir. Sim, às vezes é só uma dúvida, né? Já te pergunto de circunferência abdominal. Tem mais uma perguntinha do WhatsApp? Vamos colocar na tela, por favor? Gilberto, aqui de São Paulo. Boa tarde a todos. Parabéns por mais um tema importante. Obrigada, Gilberto. Obrigada pela sua audiência, sempre aqui conosco. Obrigada pelo carinho. Doutora Ágata, é fato que nos homens o jejum ajuda a liberar mais testosterona no sangue? Obrigada. Obrigada, Gilberto. Obrigada, Gilberto, pela sua pergunta. Sim, é verdade, tá? Quando a gente está fazendo o jejum intermitente, o hormônio GH, ele fica mais aumentado, ele fica sempre em maior quantidade. Então, com certeza, aumenta a testosterona, tá? Não só em homem, quanto em mulheres também. Tá? Por isso essa questão da energia, dessa disposição. Então, é interessante que façam jejum. Independente de quantas horas seja, 12 horas, 14, 16, isso vai acontecer, tá? Metabolicamente, isso é fisiológico também. A ideia é sempre ampliar esse número de horas de jejum, qual que é o limite. E pode ser que eu fique muito confortável e atinja os meus objetivos com 14 horas, por exemplo? Sim, pode ser. Isso vai depender do objetivo de cada pessoa. Não tem uma regra. Um jejum que é muito fácil e bom a ser seguido é 16 horas, 16/8. Então, você jantou às 8 horas e vai almoçar ao meio-dia do dia seguinte. Você pula o café da manhã. Tem muitas pessoas que já fazem isso. Então, é muito fácil de entrar nessa rotina, né? Mas não há necessidade de você aumentar muito as suas horas de jejum. Você pode fazer 24, 36, 48, mas qual o seu objetivo? Tá bom. Né? É renovação de células, é autofagia, é só emagrecimento. Então, a gente consegue ver ali qual o perfil, qual é o objetivo desse paciente e trabalhar um protocolo.
falamos do diabetes, a gente vai encerrar já, mas falamos de diabetes, algum cuidado especial com a hipoglicemia ou quem já está no esquema do jejum intermitente, o corpo se regula também? Ele se regula totalmente, tá? A pessoa só vai ter uma hipoglicemia se ela for diabético. Aí a gente acompanha de perto. Mas quem eu tô 12 horas de jejum, você não vai ter uma hipoglicemia. Mas com o diabético tem um pouquinho mais de rigor. Tem. Então talvez seja mais para todo mundo tem prejuízo você quebrar esse jejum da forma inadequada, né? Mas para o diabético talvez seja mais prejudicial, mais penoso. Isso, exatamente. Então a gente precisa cuidar muito mais da dieta quanto do tempo de jejum. Então ele tem que medir muito mais vezes essa insulina, controlar muito mais. Porque pode ser que ele precise consumir alguma coisa antes, um pouquinho antes. A prioridade é não fazer a hipoglicemia. Isso, com certeza. Tá. Então às vezes trazer um pouquinho mais para cá, acompanhar mais de perto. Hoje eu sei que a pontinha do dedo, o diabético já está muito acostumado, tem no SUS o aparelho, a fitinha, tudo, mas são produtos caros, principalmente a fitinha. Hoje tem o sensor que facilita para não precisar fazer o furinho ali. Então, são ferramentas que podem ser usadas em benefício da pessoa que tem diabetes e quer lançar mão do jejum intermitente. Não dá para ser diabético, que é muito comum o diabético que não tem nenhum aparelhinho em casa, ainda que o SUS ofereça. Né? É muito comum, a pessoa que faz o controle da cabeça. Enquanto a visão não turva, diabetes está controlado. Tá lá. E a gente sabe que isso é um erro enorme, né? É uma doença silenciosa, sistêmica. Então, não dá para vacilar com diabetes. Não dá para fazer jejum intermitente sendo diabético sem ter ou a fitinha, o aparelhinho ou o sensor em casa. Não pode, tá? Não é indicado. Mesmo que você tenha um profissional te acompanhando ali, você precisa fazer sempre essa medição da insulina, ver quanto tá, porque às vezes você vai ter que aplicar mais, às vezes você vai começar a aplicar menos. Você precisa ter um controle muito rigoroso. Você fala, olha, agora eu sou diabético do tipo 1 e quero fazer o jejum intermitente. Aí a gente vai procurar ali todos os profissionais qualificados para conseguir acompanhar de perto. Eu adoro te receber aqui, doutora. Vem, não demora tanto a voltar? Fazia tempo que eu não te recebi aqui. Vem para a gente falar mais sobre o jejum intermitente, as estratégias. Nem deu tempo da gente abordar a questão da circunferência abdominal, que às vezes alguém que não é diabético, não tem hipertensão, mas sabe que aumenta muito o risco cardíaco, o médico pega no pé, na TV a gente sempre faz o chamado ali da circunferência abdominal. Então volta para a gente falar mais dessa estratégia, tá? Sim. E você que está em casa pode seguir a doutora lá no Instagram e ser motivado também, @agatanutri.jejum, @agatanutri.jejum. E o telefone WhatsApp, o DDD é 19, o telefone é 991219167. 19 o DDD 991219167. Doutora, obrigada por ter vindo. Eu que agradeço. Muito obrigada a oportunidade. Sempre. Pode Obrigada. deixar. A gente vai para o intervalo. No próximo bloco, o bate-papo é jurídico. A gente vai falar aqui sobre a cobrança de inadimplência. Como é que faz? Qual é o jeito certo de fazer essa cobrança? Porque fazer do jeito errado parece que tem problema para quem cobra. No próximo bloco. Até já. Nós estamos de volta hoje para falar sobre cobrança de inadimplência nesse bloco, contando sempre com a sua participação através do nosso WhatsApp. O telefone é 11 3337 5886. 11 3337 5886. Eu tenho o prazer de receber o advogado Dr. Issei Yuki. Doutor, obrigada por ter vindo. Satisfação te receber aqui. Eu que agradeço mais uma vez o convite. Estamos aqui para responder às dúvidas. Cobrança de inadimplência, para começar esse papo. Certo. Quem é que está inadimplente? Como é que a gente considera alguém inadimplente? É um dia de atraso do pagamento? Tem um prazo, um mês, 2 contas atrasadas? Como que funciona? Normalmente, funciona da seguinte forma. Eu oriento aos condomínios
até 30 dias do vencimento original, ele permanecer junto à administradora para fazer essa cobrança, emitir novo boleto. Ultrapassado esses 30 dias, eu oriento a que seja já encaminhado para o jurídico e lá sim vai ser feita a cobrança desse inadimplente. Tá, então você está falando de um aconselhamento profissional. Então, Tá. não é a pessoa ali que se sentia, não pagou, vou lá, vou cobrar. Você está falando também que a gente precisa ter cuidado ao fazer qualquer tipo de abordagem no que diz respeito à inadimplência de outros. Primeiro que é um mito essas pessoas falarem que o condomínio tem que colocar quem está inadimplente ou não. Na verdade, ele não pode, o condomínio não pode expor os proprietários que estão inadimplentes, né, para a massa condominial. O que você pode é colocar na sua prestação de conta, naquele balancete que é encaminhado para os condôminos, colocar a unidade dos inadimplentes. Não, jamais colocar nome e dados desse proprietário, jamais. Algumas unidades, de repente, são alugadas, né? E aí existem formas de fazer isso. Como é que você aconselha o pagamento da taxa condominial? Você faz um pagamento único do aluguel, ou da taxa condominial, discriminando, precisa discriminar para o locatário, para quem aluga essa unidade, qual é o valor? Porque esse valor pode ser reajustado antes do que o valor do aluguel. Sim. Como é isso e como é que funciona num caso em que quem alugou, pagou. O proprietário é que, de repente, não pagou a taxa. O mais importante para todos terem conhecimento é que a cota condominial, ela acompanha a unidade. Independente do proprietário ou do locatário, esse débito condominial, ele sempre vai acompanhar a unidade, né? Então, se, por exemplo, esse imóvel está locado e eu também oriento que os proprietários façam da seguinte forma, uma orientação apenas, eles podem fazer do jeito que eles quiserem. Colocar no contrato que terá que pagar IPTU, cota condominial e todos os encargos, né, do imóvel, só que paga para ele, incluindo no total da locação, e o proprietário executa o pagamento da cota condominial. Porque muitas das vezes o locatário fala que paga, fica lá falando, mas eu paguei, aí encerra-se, né, o contrato de locação, ele vai embora e ficou aquele débito condominial. De quem que é a responsabilidade? Mas estava alugado, o locatário tinha que pagar. Não, isso aí é uma relação entre proprietário e locatário. Para o condomínio, a unidade tem que pagar. Então, se o locatário não pagou, fatalmente o proprietário irá ter que pagar. Então, contrato é fundamental. Contrato é proforma de direito para os dois, locador e locatário. O texto que você falou está bem equilibrado. Sim. Então, garante se eu sou a proprietária dessa unidade, está garantido, porque lá está escrito que quem está alugando o meu apartamento precisa pagar e eu vou fazer esse repasse, me coloca na obrigação de fazer esse repasse também. Sim. E para quem está alugando vai fazer esse pagamento, então tá tudo bem. Eu não estou pagando a taxa condominial ali no boleto da taxa, mas o combinado está combinado e está feito, está equilibrado. Está equilibrado e para o locatário também entender que ele tem a obrigação de pagar as cotas condominiais do ordinário. Questões extraordinárias, essas contas extraordinárias, por exemplo, vai fazer a revitalização da fachada e vai fazer um rateio, né, para a unidade pagar esse custeio, o locatário não tem obrigação de pagar isso aí. É o proprietário. Né? Somente as questões ordinárias. Funcionário, água, luz. Agora, questões extraordinárias é de responsabilidade do proprietário. Hoje é cada vez menos comum, mas tem bastante ainda, funcionário do próprio condomínio. Sim. As demissões, as custas ali da questão dos funcionários do prédio são ordinários ou extraordinários? A questão de salários é questão ordinária. Se tiver que fazer porque, um na rateio verdade, para qualquer pagamento. Para você entender melhor, assim, quem que utiliza? Está usufruindo, perfeito. Está usufruindo, então ele está usufruindo desses funcionários, né? Ótimo.
Bom, hoje tem uma série de maneiras de fazer isso e é super importante buscar ajuda. Tem site, o aplicativo que é especialista em locação, tem os profissionais que fazem isso. Sempre bom pedir auxílio jurídico para saber se está indo tudo bem, se está fazendo tudo certo. Mas e quando há uma inadimplência? É igual a ter um nome sujo? Então, tá inadimplente, tá com o nome sujo? Porque são dois termos que são Sim. utilizados e, às vezes, eles vêm como sinônimos. Não necessariamente, né? O que acontece? Você negativar o nome do proprietário, né? Nos órgãos de proteção ao crédito, por exemplo, é possível. Mas isso tem que ser aprovado em assembleia, tem todo um trâmite, né? É possível. O simples fato dele estar administrativamente inadimplente para o condomínio, isso não gera nada externamente, nenhum conhecimento externo que ele está ou não está inadimplente, né? Quem está inadimplente não poderia usar a estrutura do condomínio, é isso? Não, isso também é uma lenda, mito. né? Na verdade, existem os caminhos para você fazer essa cobrança dos inadimplentes. Não fazendo essa sanção, esse tipo de coisa. Por exemplo, como que você vai fazer assim? Você veta ele utilizar a academia, por exemplo. Um exemplo que não poderia, mas vamos supor que ele veta a utilização da academia. Aí, 10 dias depois, ele pagou essa cota inadimplente, inclusive com juros, multa e tal. Como é que vai fazer para ele voltar ao tempo e fazer? Não, eu paguei, agora eu quero utilizar aqueles 10 dias. Esses 10 dias não vão voltar mais. Perfeito. Então, existem caminhos para fazer as cobranças. Isso. E o que você sugere como caminhos para quem está em casa? Tem síndicos, a gente já falou aqui tanto de síndico profissional, né? Até virou até papo. Está tão popular falar sobre isso hoje que a gente encontra pessoas e elas perguntam: no seu prédio é um síndico morador, é síndico profissional? Qual que é a experiência? A gente tem falado sobre isso hoje, né? Fica a cargo do síndico? Qual o papel do síndico na cobrança da inadimplência? O que pode, o que não pode fazer? É uma obrigação do síndico fazer essa cobrança e prestar conta dessa cobrança para a massa condominial. Mais uma vez, eu oriento a fazer o quê? Deixar a régua de cobrança como 30 dias, para ficar na administradora 30 dias, depois ir para o jurídico. Primeiro mês, notificação extrajudicial, não teve êxito, mais uma tentativa. Na terceira, eu acho que já tem que entrar com a execução, né? Aí, executando, ou ele vai pagar em 3 dias... Na terceira tentativa ou no terceiro mês? Desculpa. No terceiro mês, né? Tá. Aí ele vai ter, entrando com a execução, né? Ele vai ter 3 dias para pagar judicialmente, não pagando. Aí a gente já faz busca de ativos financeiros, não encontrando, aí vai chegar naquele que ninguém quer, né? Vai penhorar o imóvel. E esse tema sempre gera muita dúvida, né? Fala sobre a inadimplência, sobre... O síndico sabe, todo mundo sabe que a pessoa está inadimplente. Você falou de poder revelar a unidade, mas não o nome da pessoa. Porque ele tem que prestar contas para o condomínio, para a massa condominial, como que estão as contas do condomínio. E a falta de valor para o condomínio tem que ser informada. O que ele não pode é falar assim, por exemplo, a Denise Duque está devendo o condomínio, 5 meses de condomínio. Isso ele não pode fazer. Aliás, isso dá processo. Isso dá processo. Tá. Isso não pode. O que ele pode é, naquele balancete, colocar as cotas inadimplentes à unidade. Legal. E eu estou falando de condomínio, porque toda vez que o doutor vem aqui, a gente costuma falar bastante de condomínio, mas não precisa ser. Pode ser a inadimplência de um cliente, pode ser de qualquer tipo de setor, né? Por exemplo, assim... Voltando para o condomínio novamente, é uma questão do IPTU também. Se ele está inadimplente com a prefeitura, ele vai para a dívida ativa, é aquela mesma questão. É o locatário ou é o proprietário que tem que pagar? Não adianta ele falar que é o locatário que morou lá, ele vai ter que pagar o IPTU ou não. Ele vai ter que pagar. E essa questão da inadimplência extra-condomínio nem sempre é igual às de condomínio. Porque, na verdade, se eu executar essa cota condominial do inadimplente, eu posso fazer a execução, né, e penhorar esse imóvel, e não adianta ele alegar bem de família nessa questão. Então em outras questões de inadimplente ele pode. Sim.
Então, para a dívida da cota condominial, o bem, a unidade, o apartamento, enfim, o imóvel, pode sim ser penhorado, Sim. mesmo sendo bem de família, o único imóvel. Sim, porque quando você adquire a propriedade, todos os encargos inerentes a essa propriedade vão para o imóvel, que a gente chama de próprio rem. Então, não adianta ele falar que, poxa vida, eu não tenho outro imóvel, esse é o único bem que eu tenho e tal. Não adianta. Ao contrário de outras dívidas que você possa ter, que faz aqueles dias especiais para quitar os débitos, do condomínio, você não tem um desconto. Então, explica para a gente. Isso é importante falar também, porque muitas das pessoas ficam 1 ano, 12 meses sem pagar, 18 meses sem pagar, e depois falam, eu estava desempregado, nossa, agora eu consegui um valor, a minha família está me ajudando e tal. O débito condominial aqui está em 30 mil reais, por exemplo. Se eu pagar à vista, eu posso pagar 10 mil reais à vista? Não pode. Por que não pode? Esse valor ele já foi utilizado pelo condomínio. Ele já foi pré-determinado na previsão orçamentária quanto que é a cota condominial de cada unidade. Isso aí não foi pago, mas ele já foi utilizado para pagar funcionário, prestador de serviço. Então, como que você vai fazer um desconto e como que você vai repor o caixa se você já pagou aquilo ali? Não pode. Então, o que você pode fazer é parcelar o débito. Parcelar você pode. Agora, desconto jamais. Tem estratégia para... Você ficou desempregado, você sabe que você não vai conseguir, de repente, honrar aquele compromisso ali da cota condominial. Tem estratégia para isso? E como é que o condomínio consegue ajudar? Tendo em vista que são, assim, vários modelos, várias possibilidades. Tem prédio que, pensando aqui em prédio mesmo, condomínio ali, vertical, tem poucos andares, poucas unidades, é contado, às vezes ali fecha na ponta do lápis os meses, né? Eu acho que é pior os empreendimentos que é um por andar, por exemplo. Tem condomínio que tem 15 apartamentos, um por andar. Então, a cota condominial realmente vai ser muito alta. Imagina se 1 ou 2 deixarem de pagar, você não consegue. Vai onerar demais os outros, né? E, fatalmente, o inadimplente, quem paga por esse inadimplente são os adimplentes. Isso todo mundo fala que não, mas é isso. Na próxima previsão orçamentária, se tiver uma porcentagem muito alta de inadimplente, isso vai reverter na próxima previsão orçamentária e vai repassar para os adimplentes pagarem. E é duro falar isso, mas a gente sabe, quando a gente opta por morar em condomínio, a gente sabe que aquela é uma taxa, alguns falam até que é um aluguel eterno que tem que pagar. Você o conforto que você está pagando, pelo conforto, pela segurança, né? Toda a manutenção ali condominial. Então, na verdade, sabe que vai ter que pagar aquela taxa e precisa. Não dá para fazer esse desconto, né? Como você falou que não pode, porque matemática senão simples. todo mundo vai ficar inadimplente, né? Apertou. Você vai optar por fazer ou deixar de fazer qual pagamento? Não pode ser vantajoso você deixar de pagar de forma nenhuma, né? Não pode. E por que às vezes as pessoas falam, é muito alto, é muito baixo e tal. Está tendo um aumento. Às vezes, muitas das vezes, ultimamente, os condomínios nem têm dado aumento na nova previsão orçamentária. O que eles fazem é somente um repasse, né? Porque, obrigatoriamente, se você tem um funcionário próprio ou terceirizado, tem o sindicato, ele exige que você passe aquele dissídio, né? Então, tem só o repasse disso aí para o condomínio. Então, não tem muito aumento, né? Agora, poxa vida, mas eu tenho que pagar essa cota condominial, está tão alto, tal, né? Como é que faz? É simples, é matemática simples. Anualmente, eles vão fazer a despesa do ano todo, funcionário, prestador de serviço, material de limpeza, tal. Faz um cálculo desses 12 meses, divide por 12, divide pelas cotas, pelas unidades, é o valor do condomínio. Como que você vai pagar menos? Se você pagar menos, você não vai pagar o funcionário. Se você não pagar o funcionário, ele vai embora. E quem que vai te atender? Não tem como. E se não pagar o funcionário, depois tem processo. Tem mais custos aí também, tem mais né? Então, custos. Tudo matemática, o doutor falou, né? Infelizmente, é o preço que se paga por morar em condomínio, e o pensamento tem que ser esse. Hoje a gente vive cada vez mais, né, doutor? E eu já me peguei pensando também sobre esse custo
no longuíssimo prazo aí, né? Então, qual será a nossa atividade, a nossa disponibilidade até física e laboral para o pagamento de tudo aquilo que a gente faz hoje, né? São reflexões que a gente tem que levar. Existem possibilidades e os síndicos, eles têm trabalhado muito para diminuir ou manter, né? Diminuir é meio difícil, mas manter sempre aquele padrão daquela cota condominial. Existem vários artifícios, por exemplo, se você tem um condomínio clube que tem muitos funcionários orgânicos, tal, você pode ou ir para terceirizada, ou agora tem um outro instituto também que você pode ir para portaria remota também, né? Mas aí depende de cada situação, né? Mas você consegue equilibrar. Muito legal. Perguntinha do público. Vamos saber o que chega para nós através do WhatsApp. Pergunta da Monique Ferreira, ela diz: boa tarde. Como fazer quando em um condomínio todos os condôminos não pagam e os que não pagam querem o controle para a abertura do portão? Obrigada, Monique. Isso aí você não pode privar a entrada e a saída do morador. Tá. Isso não tem nem o que questionar. Se está adimplente ou inadimplente, ele tem direito de entrar e sair do condomínio. E para ele entrar e sair, ele vai ter que ter o controle, né? É a mesma coisa se não fosse a questão do controle. Tem o porteiro, o pedestre para entrar e sair, também tem o controle de acesso ou o porteiro para abrir. Não vai abrir a porta. Se ele não paga a cota condominial, ele não está pagando o funcionário, então automaticamente ele não vai abrir a porta? Claro que não. Ele tem o direito de entrar e sair. Por isso que os cuidados nessa abordagem... Tem os meios corretos para fazer essa cobrança da inadimplência desse morador. Meios corretos. Agora, aí o que parece, até da fala da nossa telespectadora, é que todo mundo sabe também. Talvez tenha falhado em algum momento. E todo mundo sabe quem é inadimplente ou não. Mesmo o condomínio, normalmente o rádio peão sabe. Tá. Agora, a responsabilidade de cada um em não fazer abordagens indevidas, porque o processo vem. Não pode. Isso até para a pessoa que, de repente... Ficar apontando o dedo, falando, poxa vida, nós vamos ter que pagar por sua causa. Isso não pode. Tá? Por mais que a gente saiba que ele está inadimplente ou não, o condomínio tem os meios legais para fazer essa cobrança, para executar essa dívida, tá? Mas cabe aos moradores cobrar o síndico e o corpo diretivo para fazer uma execução, fazer essa cobrança de forma assertiva e não deixar essa inadimplência crescer muito. Onde é que entra a administradora nisso tudo? Porque, às vezes, não há um relacionamento bom com o síndico, os conselheiros. A administradora é uma prestadora de serviço contratada pelo condomínio. Então, ela tem a obrigação de fazer tudo para o condomínio. Está a par de tudo. Ela está a par de tudo. Não consigo falar com o síndico. Eu posso perguntar para a administradora? Então, assim, olha, como é que está? O síndico não responde. Às vezes é um síndico que... As questões das cotas condominiais, assim, da unidade dela, ela pode falar diretamente com a administradora. E perguntar em que passo que está, de repente, essas cobranças de inadimplência. Não é o ideal. O ideal é falar com o síndico mesmo. Com o corpo diretivo, né, com o conselho. O síndico tem que responder. Então, tem que responder, né? Porque a gente já falou aqui algumas vezes, o doutor sempre deixa isso claro, dá para... Antes do mandato do síndico terminar, é possível destituir esse síndico. Se o síndico não estiver atendendo de forma assertiva as necessidades do condomínio, né, qual que é a única forma de se chamar uma assembleia? É o síndico que tem esse poder de chamar e convocar a assembleia. A única forma de você convocar uma assembleia, por exemplo, para destituição desse síndico que não está entregando o que ele se propôs a fazer, é através de uma lista de assinatura de 1/4 dos proprietários, né? Aí você encaminha para a administradora, ela tem a obrigatoriedade de convocar essa assembleia. Tá. Aí ela fala qual é o objetivo, tem que falar sempre o objetivo da assembleia, e aí precisa ter a presença... 1/4. Não, para a convocação, 1/4 de proprietários. E para fazer a nova... Na hora da assembleia, convocada a assembleia, maioria simples, o cara está destituído. Tá. Não é difícil, né? Resumindo, não é difícil... tem que fazer o procedimento correto, certinho, não é né? difícil. Tá. E se tiver havendo aí um pouco de preguiça na cobrança dessa inadimplência, e isso onera os adimplentes, o que fazer? Então, o síndico não faz, aí você não consegue esse contato também. Como agir? Dá para
receber um profissional de direito para dar essa orientação? O ideal, como eu falei, é o síndico determinar que a régua de cobrança seja 30 dias e a partir desse 31º dia já seja encaminhada todas as cotas inadimplentes para esse departamento jurídico. Outra coisa, a administradora não pode fornecer advogado para o condomínio. Então, só a OAB você fala... já veta essa situação, porque tem muito disso também, né? Mas está na administradora, Então, quando você fala do jurídico, não é o jurídico da administradora. Nem deveria ser um jurídico. Não pode ser. Tá. Não e deveria. também não deveria ser ninguém do prédio. É uma questão de ética, eu acho assim, prestador de serviço, né, para você não advogado, fazer parte arquiteto e tal. Tá. Inclusive, eu sou o síndico orgânico do meu condomínio e nem por isso o meu escritório advoga pelo condomínio. Eu não quis. Perfeito. Você já falou isso que você é síndico, seu condomínio deve ser incrível, porque pelo menos está tudo ali como tem que fazer, direitinho. Assim, como eu sou muito legalista, não sei se é bom ou ruim, eu sou síndico, então eu sou muito de fazer valer as regras. Né? Eu não sou muito da política. Se existem regras... Para ser cumprido. Elas têm que ser cumpridas. E assim fica mais fácil. E a primeira coisa que o síndico deve fazer quando tem um proprietário novo ou um locatário novo é passar todo o regimento interno e a convenção para esse indivíduo ele ter ciência do que é e como é o condomínio. E não é isso que acontece na maioria das vezes. Até recentemente mandei e-mail pedindo o regulamento interno, que eu tinha dúvidas de horário, de funcionamento, acesso e tal. E só, às vezes você pergunta para um zelador, ou você pergunta para alguém, a pessoa não consegue te dar precisão. Eu quero o documento, porque se eu seguir o que está escrito ali, eu não vou errar, né? Então, é muito legal. Vou deixar os contatos do doutor e aí eu faço a última pergunta enquanto eu chego até lá para dar meu recadinho. No Instagram, @yuki_advogados. Yuki Advogados. E o telefone é 11 2091 0683. 11 2091 0683. Doutor, já te agradeço. Eu que agradeço. Por ter vindo. Adoro te receber aqui. É um prazer estar aqui sempre. Aprendo cada vez mais. É coisa do nosso dia a dia. E sempre, né? Eu acabo falando de condomínio sempre com você, mesmo quando o tema é a inadimplência, a gente poderia abrir para outras situações, mas é que parece, muitas vezes, como às vezes o síndico, na maioria das vezes, é orgânico, não é profissional, parece que ninguém sabe muito o que fazer. Você não sabe se está fazendo certo, o leigo não sabe se está fazendo certo, se está usando os meios corretos. Então, essa informação é preciosa. Para me preparar para chegar lá, você falou que não pode proibir acesso, que até veio uma pergunta. Então, imagina, o filho de um morador inadimplente que vai usar a piscina. Imagina se ele for abordado que não poderia utilizar. Então, assim, que não constrangimento. Isso, né, isso gera aí uma situação que não é bacana. E quando há, então, está em processo, está negociado já, aceitou, vai parcelar, vai fazer... Aí não chama mais inadimplente porque aceitou esse acordo? E se houver o rompimento desse novo contrato que foi estabelecido? Só para vocês entenderem mais facilmente essa questão de acordo, por exemplo. O inadimplente, quando ele faz um acordo, ele tem direito a voto na Assembleia? Porque o inadimplente não tem direito a voto. No caso de você fazer um acordo, você ainda, mesmo assim, você não tem direito a voto na Assembleia, porque o Código Civil fala tacitamente que, para você ter direito a voto na Assembleia, você tem que estar quite com as cotas condominiais. E você estando pagando as parcelas, você não está quite com o condomínio. Ainda não está quite. Legal, bom ter essa informação. Doutor, obrigada por ter vindo, viu? Eu que agradeço.
Nós estamos de volta nesse bloco para falar sobre mitos e verdades sobre a alimentação. A alimentação saudável sempre deve ser o nosso objetivo. E existem muitos mitos que permeiam esse assunto, né? Também a gente conhece muitas estratégias. Como eu falei no primeiro bloco, não dá para fazer a moda da casa, né? Você precisa escolher uma estratégia, seguir. Ter um profissional que vai te ajudar, porque no dia tudo precisa fazer sentido ali da alimentação. A gente consome muitos alimentos, assim, várias vezes por dia, né? A gente faz várias refeições e o importante é ter tudo isso alinhado. Existem muitos mitos que rodeiam esse assunto. A gente vai abordar alguns deles aqui nesse bate-papo sobre alimentação saudável. Eu conto com a sua participação através do nosso WhatsApp. O telefone é 11 3337 5886. Eu tenho o prazer de receber Carol Soares, nutricionista funcional. Carol, obrigada por ter vindo. Uma alegria te receber aqui. Imagina, Debe, você. Uma alegria de estar aqui. A gente se alimenta basicamente o dia inteiro, a menos quem faz as estratégias de jejum, né? Então, a gente sempre consome alimentos, enfim, tá tudo muito à disposição hoje. Sempre tem uma estratégia embaladinha, menos natural, para você ali desembalar, tá na mão. Muito industrializado, né? É verdade que o simples fato, então aqui pensando em, porque são vários os objetivos que a gente pode ter, né? O emagrecimento, o controle de doenças crônicas, mas vamos pensar aqui em alimentação, uma alimentação mais saudável, mais limpa. É verdade que o simples fato da gente pensar em descascar mais e desembalar menos, então excluir, não tudo, mas aos poucos, né? O que for possível, os industrializados, a gente já consegue fazer uma alimentação melhor? Não, com certeza. Isso daí não é um mito. Então, quanto mais a gente descasca, mais a gente come alimentos que vêm da terra, isso é fácil de saber, né? Você não precisa saber muito. É comida de verdade. O que você sabe que é comida de verdade é sempre mais saudável. Porque para um alimento se manter ali numa embalagem por muito tempo, tem muito ingrediente. E na maioria das vezes são ingredientes que não fazem bem. Hoje em dia até existem alguns alimentos industrializados ok, que a gente pode consumir, que não são super cancerígenos ou fazem super mal. Mas, assim, temos que pensar, alimentação saudável é comida de verdade. Principalmente fruta, legume e verdura. Quanto mais colorido, melhor. E aí, você falou de fruta, legumes e verduras? Tem muito mito ao redor de frutas. Muito. Ah, porque fruta tem açúcar. A frutose, o açúcar da fruta. O açúcar da fruta faz mal. Ai, não adianta nada, você não consome tal alimento, toda, né, preocupada, e não consumir um açúcar refinado, um produto ultraprocessado, mas come várias porções de fruta por dia, tá comendo açúcar do mesmo jeito. E aí que tá uma situação que desestimula, às vezes, esse papo, essa abordagem mais popular, essa conversa entre amigos, de leigos, né? Desestimula o consumo de frutas. Para criança, eu sempre uso aqui o exemplo das crianças, porque eles nascem zeradinhos. A gente é que ensina. Eles não sabem. Se ensinar certo, aprende o certo. Ah, mas depois vem a vida escolar e vai consumir. Vai consumir, mas não é que não pode consumir, só tem que saber que é exceção, que não está dentro de casa. Queria que você alinhasse um pouquinho essas questões aqui pra gente. Ah, então não adianta, é mito que consumir fruta faz tão mal do que consumir açúcar refinado? Mito total, né? Porque, assim, na verdade, consumir fruta é o que todo mundo devia fazer. Consumir fruta, quando a gente fala em consumo de fruta, a gente tem que pensar em umas 3 porções de fruta por dia, pelo menos. Porque onde que a gente encontra muita vitamina e muito mineral? Nas frutas. E aí, quem não come fruta, naturalmente tem uma saúde mais prejudicada. Gente, a fruta tem açúcar natural da fruta, a frutose. Mas não é igual a um açúcar branco refinado. Até porque em uma banana, que você demora ali para comer, não é uma coisa tão rápida, né? E tem um certo tamanho, uma mexerica, uma melancia, então todas as frutas, tem ali, em torno de 20 gramas de açúcar. Uma colher de açúcar tem a mesma coisa, só que uma colher de açúcar, num refrigerante de latinha, tem tipo 4 colheres de açúcar. Então, é muito mais saudável você comer uma fruta que vai te saciar por mais tempo do que tomar um líquido assim,
com 4 colheres de açúcar, Aliás, entendeu? você falou da banana, a banana é super vilanizada, né? Banana então, se não você pode, né? faz dieta, você não pode comer banana. É. Acho que quando a gente pensa também em fruta, é assim, tem o açúcar da fruta, tem a quantidade de carboidrato, então a gente tem que adequar ao longo do dia. Legal. Cabe, mas não tá liberado só porque é natural. Porque pensar, comecei, aliás, o bate-papo por esse motivo. Ah, mas eu só como que é natural. Eu tomo suco verde toda manhã. E aí são 3 maçãs, Não dá. 2 peras, um abacaxi inteiro, mas quantas frutas? Você não comeria isso? Podia passar o dia inteiro só se alimentando com essas frutas? Não, a dica que eu dou pra você que tá aí em casa é assim, come uma fruta naquele momento. Vai fazer um suco, não vai bater mais de uma fruta. Então vai fazer um suco verde, pega uma folha de couve, uma maçã, um gengibre, um hortelã. Põe um limãozinho mas escolhe que já uma dá uma fruta. alegria ali também. Tá. Inclusive, pensando em fruta para sobremesa, que as pessoas têm muito essa dúvida, Legal. frutas com pouco carboidrato e muita vitamina C. Então, por exemplo, laranja, que ninguém tem esse hábito de descascar uma laranja e comer. Seria maravilhoso todo mundo, depois do almoço, comesse uma laranja, uma mexerica, um morango. Kiwi, são frutas boas para sobremesa. E comendo assim, in natura, né? Sem espremer para fazer o suco, muita fibra, né? Muita fibra, O bagaço da laranja. Agora, a dificuldade também, Carol, é com a porção da fruta. Porque se eu desembalo um saquinho ali de qualquer snack, eu sei quanto tem, ou a gente acha que sabe, pelo menos, né? Porque tá na embalagem. Tem a tabela nutricional, Tá lá, né? tem a tabela nutricional, você pode ler, você sabe quantos gramas tem, quantas calorias tem. Ali tá tudo discriminado para você ver. Agora, às vezes, o tamanho de uma laranja, a qualidade da laranja, tem laranjas que são maiores, tem laranjas que são menores. Eu vou usar outro exemplo. Manga já é uma fruta, acho que mais calórica. E o que é uma porção de manga? Porque manga, ela é tão gostosa, eu adoro manga, que é possível você consumir uma unidade inteira da manga. É fácil, né? Se a É manga fácil. estiver picadinha ali, É facinho. se tiver com tempo, você senta Uma e come a delícia. manga inteira em um segundo. Ou come a manga mesmo, né? Que eu acho que as pessoas não têm muito esse hábito hoje em dia. E que é favorável até. Porque aí você consegue fazer aquela... consome toda a fibra da fruta. Toda a fibra, Mas assim, quando a gente pensa numa fruta picada, uma fruta, né, cortada ali, uma melancia que você não vai comer inteira, um melão... Por favor, né? A gente tem que pensar numa quantidade de um pratinho de sobremesa. Então, uma quantidade assim, uma xícara de chá. Tá bom. É uma boa porção. Boa medida, tá bom. E Porque quando só é uma olhando fruta a fruta- unitária, é uma inteira. Uma maçã. Uma maçã. Tem maçãzinha pequenininha, dessas que vem no saquinho, diz que já tá higienizada, você sabe do que eu tô falando. É pequenininha. E tem A maçã boa. maior, A maçã uma maçã boa, isso. E aí, tudo é uma unidade, é uma É maçã. uma unidade. Porque eu acho que também a gente não precisa se apegar tanto à caloria, sabe? Ai, nesse horário eu tenho que consumir 20 gramas de carboidrato. Não. Tudo bem se um dia você consumir 15, outro dia 22. Porque uma fruta era menor e a outra maior. Eu acho que Você vai, de um lado, você vai... a banana era maior do que o normal. Aí, mas a maçã era menor. E aí você vai fazendo esse... você vai brincando com isso ao longo do dia, da vida. A porção da manga, então, eu vou usar ou pratinho de sobremesa ou uma xícara de chá. Que dá mais ou menos 1/4 da manga. Se a gente for pensar cortar em 4 a manga, pronto. Que vai variar do tamanho, mas é seguro, né, esse consumo. Quem tem que tomar mais cuidado é diabético. Que tá. Tem muito... E quando se descobre o diabetes, eu acho que esse é o grande problema que a gente enfrenta na atualidade. Quando o diabetes ele é diagnosticado, essa pessoa já tem quase 10 anos de doença e ela não sabia. Né? Então, acho que aí que já tem tempo de exposição da doença. Não, e ela fez muita coisa para desenvolver essa doença, né? Então, os hábitos dela ali... Isso também... Fica mais difícil de mudar. Tá. Fica mais difícil de mudar, né? Porque para desenvolver... a menos que seja diabetes do tipo 1, numa criança, é uma vida inteira tendo de maus hábitos, né? E às vezes nem tão maus. Pensar em alguém que consome muita fruta. E tava tudo bem, porque não era diabético. E agora vai ter que se atentar a qual fruta. Então, a atenção maior com relação às frutas é para os diabéticos. E aí a gente vai seguir que medida? Na internet ou em conversas com nutricionistas, vocês falam muito sobre o índice glicêmico das frutas. Isso. Isso que é importante para o diabético? É
Não é, eu não gosto muito de pensar na fruta isolada. Tá bom. Falar de índice glicêmico assim. Perfeito. Então, Porque não é só aquela fruta que vai importar. Não é só a fruta. Tá bom. Então, a melhor coisa é você misturar essa fruta com uma fonte de gordura ou uma fonte de proteína. Então, por exemplo, vai fazer um lanche da tarde, está acostumado a comer uma banana no meio da tarde. Tá bom. Isso pro diabético é péssimo. Porque seu estômago já está vazio, você come aquela banana, a digestão da banana é super rápida, todo o açúcar da banana entra de uma vez no sangue. Dá um pico de insulina, pro diabético é péssimo. Para qualquer um é péssimo. Tá bom. Mas é que o diabético tem a doença. Para já, ele né? não pode. Se Então- você misturar a banana com uma castanha, com um Aveia. amendoim, com aveia, Aveia não é tão bom? um farelo de aveia, Tá. tem bastante fibra. Farelo de aveia, porque ele é menos processado. É. Tá. O farelo de aveia já vai ajudar a lentificar a digestão. Então, ao invés de pensar em índice glicêmico, vamos pensar em lentificar a entrada desse açúcar no sangue. Ótimo. Vai dar mais saciedade também, não? Muito mais. Porque uma das queixas do consumo de fruta é, mas fruta não sacia tanto a fome. Mas é por isso. É porque o açúcar, a digestão é muito rápida, é muito fácil de digerir. Então, até com iogurte, uma fruta com iogurte. Uma fruta com iogurte, uma fruta no formato de uma panqueca ali, com ovo, farelo de aveia. Ou uma fruta com chia, linhaça, sementinhas. Ou também uma fruta com uma castanha, com uma amêndoa. A quantidade também vai ser importante. Pensar na aveia, numa banana, uma colher de sopa. Uma colher de sopa. Tá. E canela. Aí fica uma delícia. Então, também tem os aliados, né? Então, por isso que o acompanhamento nutricional, ele é fascinante e importante em qualquer faixa etária, em qualquer condição e para qualquer que seja o seu objetivo, mas ele vai te dar mais ferramenta na hora de você... Isso é muito hábito, né? Você tá acostumado a levar para o seu trabalho banana, que é fácil, né? É fácil levar banana. Também é fácil levar um farelinho de aveia, uma castanha. É super fácil. Né? E fazer uma esse proteína em consumo pó até. Hoje em dia a gente tem whey protein, proteína vegana, proteína de colágeno, como você mesma falou. Então você pega essa proteína em pó, coloca numa garrafinha, essa proteína também vai ajudar a lentificar a digestão da fruta. Você vai estar ingerindo proteína que vai fazer bem para a pele, para a unha, para o cabelo, para os ossos, para tudo. E não vai morrer de fome depois de uma hora. Legal. Pensar nas metas, né? Não sei se você gosta desse tipo de... você falou pra gente não se importar tanto com a quantidade de caloria, carboidrato. Então, vou pensar na proteína. Tem muita gente que reclama, é difícil bater a quantidade que a nutricionista falou da proteína. E aí eu tenho que tomar o shake da proteína. E, às vezes, a pessoa não gosta do sabor daquele shake de proteína. É um suplemento relativamente caro. Sim. E aí parece que você só faz certo se você consumir a bendita da proteína em pó. Não. Mito ou verdade? Mito. Mito. Porque assim, proteína. O feijão tem muita proteína. Então a gente tem proteína em vários alimentos. Você não precisa comprar uma proteína em pó para garantir a quantidade do dia. O que eu indico? De 3 a 4 porções de proteína por dia. Tá? Então, por exemplo, de manhã vai comer um iogurte, ou ovo mexido. Ovo maravilhoso. Ou o próprio queijo. Também Queijo tem conta proteína. Então, é fácil, né? Legal. Já te pergunto, você falou de ovo, vou te perguntar dos ovos aí. Porque ovo já teve seus altos e baixos, né? Toda hora tem uma coisa nova, Vamos saber se agora tá no hype aí, se tá liberado, se tem quantidade. Tem perguntinha do público, vamos saber o que chega para nós através do WhatsApp? Adriele de Belo Horizonte, em Minas Gerais. Tirei o mês de maio para emagrecer, porque não quero me casar acima do peso. Fim de semana estou comendo normalmente e dia de semana comendo carne, ovos, frutas e feijão. Preciso perder 10 quilos. Gostaria da opinião da nutricionista. Aqui a Adriele não falou quanto tempo ela tem, que eu acho que seria importante. E ela falou o que ela consome durante a semana. Carnes, ovos, então, bonitinho, feijão, né? fruta. Mas como assim, como normal no fim de semana? Come errado, né, Adriele? Eu tô imaginando que é uma pizza, um hambúrguer. Você não me engana, não, que comer normal é o que você come no dia de semana, não é o que você come no final de semana. Até porque o final de semana são 2 dias, né? Se a gente vai pra pensar. Mas assim, qual dica que eu te daria, Adriele? Primeiro, entenda a porção. Então, uma dica para todo mundo que quer emagrecer, para começar em casa, não sabe por onde começar, coma menos. Então, você come um prato desse tamanho, de arroz, feijão, carne, legume, verdura, come menos. Come menos do carboidrato, que é o arroz, que é o feijão, que é a batata. Evita misturar esses dois no prato.
E para você, a dica principal é no final de semana também dar uma controlada. Então, quando eu passo a dieta para os pacientes que estão com objetivo de emagrecimento, eu falo, dá para comer algo diferente do planejado ali, do cardápio, 2 refeições na semana, que eu já tô sendo legal, né? Tá então, mesmo? dá para um dia comer uma pizza no domingo à noite e no sábado no almoço comer um estrogonofe. Então... E aqui eu tô tentando interpretar a pergunta. Tirei o mês de maio para emagrecer. Será que ela só tem o mês de maio para emagrecer? Porque é claro que é possível perder peso e tem várias estratégias, mas... Driele, acompanhamento nutricional, acho que você vai precisar. Ainda mais se você tem pouco tempo. Você não quer casar acima do peso, procurar ajuda de saúde, que com certeza você vai ser muito bem acolhida e tem várias estratégias. E o que chama atenção, que eu acho que é algo que a maioria das pessoas erra, e eu vou me colocar também nesse grupo, que é de fazer a mudança já esperando o dia da mudança acabar. Tirei o mês de maio para emagrecer. Como se... Claro que existe o objetivo, mas tem um objetivo que é muito maior, que é sempre, a saúde, né? Que são hábitos melhores de vida, né? Eu acho que hoje em dia tem muita coisa... Tem muitas questões estéticas, né? Então, todo mundo quer muito emagrecer. Você senta num restaurante, eu como nutricionista, observo isso todo dia. Sempre tem a mesa do lado, principalmente de mulheres. Ai, amiga, porque eu tô fazendo uma dieta? Ai, porque... Então, todo mundo quer emagrecer toda hora. Não tem mais peso ideal, ninguém se sente confortável nunca. E aí as pessoas começam a viver numa pira de toda hora precisar fazer alguma dieta para algum objetivo. Então, tem um casamento, tem uma viagem de final de ano. Final do ano, gente, o que eu recebo no consultório em dezembro... Não dá para atender todo mundo. Tem gente dia 10 de dezembro falando, eu preciso perder 10 quilos para o ano novo. Eu falo, mas você não vai comer no Natal? Então, eu acho que a gente tem que começar a pensar assim, eu preciso ser saudável. Tudo bem, você quer chegar num objetivo estético, legal, a gente pode fazer de tudo para isso, mas é a longo prazo, é mudar hábito, não é pontual, né? Muito legal. Vou deixar o Instagram da Carol e você volta, por favor? Volta. Vamos conversar mais sobre alimentação saudável, hábitos melhores e colocar isso dentro da nossa cabeça sempre para fazer o longo prazo, que é o mais importante, né? @NutriCarolSoares, @NutriCarolSoares. Te espero aqui de uma próxima vez. Obrigada por ter vindo. Obrigada, Denise. Adorei. Adorei. Obrigada a você que escolheu ficar coladinho aqui conosco. Fique com Deus. Te vejo amanhã. Tchau.